Então, pessoal, estamos mais uma vez aqui, eu, Henrique Girardi, Matheus Eduardo O Gasparzinho, Júlia Caetano, Júlia Caetano, Laís de Almeida, Ana Luísa, Larissa Mansur, Isis Valverde, Yasmin Machado, Júlia Lima, Emanuele Schneider e Lana Pula. Estamos aqui e a gente vai continuar a nossa leitura no Evangelho de João. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da letra. Uma breve recapitulação, tá? Nós estamos no capítulo 7. O objetivo do Evangelho de João, qual que é? A gente já falou várias vezes aqui, ele está escrito no Evangelho de João, que é no capítulo 20, verso 30 e 31, diz que, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, né, os sinais que foram escritos, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, a gente sabe que a ideia principal e o objetivo principal de João, ao escrever o seu evangelho, é que nós crêssemos que Jesus é o Filho de Deus, o Deus encarnado, e que, por meio disso, a gente encontrasse a vida eterna e a salvação. Tá? Então, esse é o objetivo. A gente viu que no capítulo 1, Jesus estava com Deus no princípio, Jesus era Deus no princípio, todas as coisas foram feitas, né, por meio dele. A gente viu isso no capítulo 1, Jesus, o Verbo encarnado. No capítulo 2, a gente viu a purificação no templo. Quando Jesus entra no templo, ele vira as mesas, ali expressando a vontade do Pai de organizar o templo. A gente também viu que o templo também pode ser a criação de Deus, né? Jesus é aquele que traz ordem para a criação, né? Por meio dele as coisas foram criadas e as coisas são redimidas também por ele. Ele é o nosso Salvador. A gente viu também no capítulo 2 a transformação de água em vinho, trazendo essa simbologia da nova aliança, né, que a gente tem em Cristo Jesus. No capítulo 3, a gente viu a conversa de Jesus com Nicodemos, ali Nicodemos representando a lei, né, representando toda a tradição dos fariseus, e Jesus conversando com ele, e os fariseus ali representados por Nicodemos passando trabalho para entender o que Jesus falava. Jesus, então, é superior à tradição dos fariseus. Hoje a gente também vai ver isso. No capítulo 4, a gente viu a conversa de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. No capítulo 5, a gente viu a divindade de Cristo, a defesa de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é Deus. A gente viu isso no capítulo 5. No capítulo 6, que foi o último capítulo que a gente viu a multiplicação dos pães e dos peixes, e também Jesus andando sobre as águas. E agora, no capítulo 7, a gente viu, tá vendo ainda, né, Jesus na festa dos tabernáculos, que o Ivan explicou ontem, que era uma festa de 7 dias mais um, que o povo judeu lembrava do tempo que eles viveram no deserto, né, os seus antepassados que viveram no deserto, na saída do Egito até a Terra Prometida, aquele período que eles viveram em tendas, relembrado nessa festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, né? Então, Jesus foi até essa festa, já teve algumas discussões e Jesus falando abertamente coisas que as pessoas que estavam na festa estavam cochichando ali, estavam pensando em fazer, e Jesus fala abertamente: vocês estão querendo me matar. A gente viu isso com o Mateus e com o Ivan, e hoje a gente vai ver a sequência dessa história, tá? Então, a gente tem Jesus numa festa, né? Que lembrava o tempo do povo de Israel no deserto. E agora as autoridades, os sacerdotes, né, eles estão contra Jesus. Eles querem encontrar um meio de prender Jesus. E Jesus sabe que não chegou a sua hora ainda, mas ele não mede. Às vezes a gente acha assim, que a gente tem vivido muito isso, né? Vamos passar pano, né? Vamos acalmar as coisas.
mas a gente vê Jesus, principalmente nesses capítulos que a gente tem lido, que o seu discurso vem de forma muito dura confrontar o nosso coração duro, né? Dureza com dureza, né? Jesus vem para quebrar o nosso coração e nos transformar. Esse é o verdadeiro amor de Jesus e a inconveniência, vamos chamar assim, de Jesus de falar aquilo que muitas vezes a gente não quer ouvir. E a gente não pode esquecer que a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana está nesse texto e a gente não pode tomar o lado errado desse texto. A gente tem que se colocar no lado certo. Qual que é o lado certo? Normalmente a gente ama mais as trevas do que a luz. E que a gente possa perceber isso e ter a nossa mente mais uma vez iluminada, mais uma vez que a gente possa mais uma vez refletir a nossa vida para ver se não é da forma que estamos vivendo hoje, que é o contrário da vontade de Deus. Essa é a ideia, tá? Então vamos ver o que está escrito nos versículos de hoje. Então o povo, diante da última frase, né, do verso 39, 37 ali, que ele fala assim, se alguém tem sede, então a festa dos tabernáculos tinha um momento lá que o sumo sacerdote derramava água, então Jesus fala assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu estou colando aqui porque não é meu trecho, tá? Só estou dando contexto. O 39 diz assim, isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, não significa que o Espírito não esteja, como a gente vê em Gênesis, né? O Espírito pairando sobre as águas. Então, o Espírito já agia no Antigo Testamento, a gente viu isso. O Espírito estava em Cristo. O sentido que Jesus está querendo dizer que o Espírito não havia descido ainda é o como nós temos hoje. O acesso que nós temos hoje não tinha naquele momento, mas o Espírito estava agindo, tá? Então, diante dessas frases de Jesus, imagina, Jesus estava chamando a autoridade para ele, né? De que ele era maior do que essa festa dos tabernáculos. Ele era o próprio tabernáculo. A gente falou isso ontem. Ele tem água para dar. Não é o sumo sacerdote, não é essa cerimônia. Depois, no capítulo 8, a gente vai ver, ele vai dizer que ele é a luz, porque na festa dos tabernáculos eles iluminavam, né, com umas tochas, que Jerusalém iluminava o mundo, e ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus traz todas esses símbolos e esses significados para a pessoa dele e diz, eu sou maior do que esses símbolos. Então, naquela época, isso não era uma coisa boa de se ouvir, né? Uma pessoa da Galileia, uma pessoa que a gente conhece o pai, conhece a mãe, agora vem aqui dizer que ele é maior do que toda a nossa tradição. Era uma coisa que não estava muito soando legal. Então, o povo se divide diante disso. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam, este é verdadeiramente o profeta. A gente já viu que tem lá, era o Mateus até que estava lendo no dia, a primeira vez que veio esse termo no singular, o profeta, aponta para uma profecia de Deuteronômio que viria do meio dos irmãos, né, do meio dos judeus, uma pessoa que se levantaria como um profeta, no singular, e eles esperavam essa pessoa, tá? E a gente sabe que essa pessoa é Jesus. Por que a gente sabe? Porque em Atos capítulo 3, versículo 22, Pedro disse que Jesus é esse profeta, tá? Só que Jesus não é somente o profeta, né? A gente já leu o capítulo 1 de João, a gente sabe que Jesus é Deus. Então, Jesus é profeta? Sim. Jesus é rei? Sim. Jesus é o Cristo, a gente vai ver, ó. O povo se divide porque uns achavam que ele era o profeta, outros diziam que ele é o Cristo. Tá vendo? Divisões que não precisam ser feitas. A gente sabe que Jesus é tanto o profeta que havia de vir para os judeus lá, como também ele é o Cristo. Saca? Às vezes a gente se apega em coisas que, ou é isso ou é aquilo, tá? E não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Nesse caso, sim, não precisava dessa divisão. Ele é o Cristo e o profeta. O problema não é quem dizia que ele era o profeta e não o Cristo, ou o Cristo e não o profeta. Percebe as divisões que a gente mesmo cria? Outros, porém, perguntavam, por acaso o Cristo virá da Galileia? Por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz versículo 42, não diz a Escritura que o Cristo
vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Olha só, um ponto interessante. O 42 diz que eles conheciam a lei e os profetas. Porque tem uma profecia em Miqueias, capítulo 5, que deixa muito claro que Jesus vem de Belém. O Messias vem de Belém, tá? Só que eles não conheciam aquele que estava falando. Eu conheço o texto, tá? O Messias vai vir de Belém, mas eu não conheço o cara que está falando. Jesus estava falando abertamente e ele vinha de Belém. A gente sabe disso porque em Mateus capítulo 2, versículo 1, fala que Jesus veio de Belém. Então eles estão certo de uma perspectiva, porque eles conhecem a Escritura, e de outra eles estão errados porque Jesus veio de Belém e eles não tinham essa informação. Às vezes acontece isso com a gente. A gente tem uma parte, mas não sabe a outra parte. E daí a gente julga o outro lado porque a gente tem uma informação e diz assim, se isso aqui é certo, aquilo lá tá errado. Quando vê, tu tá errado, porque tu não tem o outro lado não é o outro lado da verdade, mas é só aquele encaixe que falta, tu não tem, e daí tu tá dizendo que tá errado, entende? Acho que eu me fiz entender, né? No 43, diz assim, por causa dessas coisas de cima, ele é o profeta. Não, ele é o Cristo. Ou tem como vir alguém da Galileia que seja o Cristo? Acho que não. Então tem essas divisões. O 43 diz assim houve divisão entre o povo por causa de Jesus. Então Jesus que veio quebrar todas as divisões, veio quebrar os muros, né, de separação, veio trazer união, estava causando divisão. Por causa do que ele fazia e por causa do que ele falava? Não, por causa do entendimento do povo. E por causa da falta de entendimento do povo também. Tá vendo? 44. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. E a gente sabe porque tem um tempo para acontecer as coisas na vida de Jesus. Então não tinha chegado a hora, né? E a gente sabe qual que é a hora. É a hora da cruz, é a hora da consumação, é a hora final da sua obra. E lendo assim e ouvindo as pessoas falarem sobre esse texto de João 7, a gente esquece de que hoje nós somos o corpo de Cristo e que nós temos uma hora também, né? A hora da perseguição, a hora de que as coisas vão afunilar para a igreja, de que o discurso da igreja não vai ser legal, de que as pessoas, aquelas pessoas que querem nos matar, mas dizem que não, a gente não quer matar a igreja, não, a gente não quer perseguir, mas eles querem sim, só que eles não têm coragem de falar. Vai chegar a hora que vai ser expresso isso, e a gente vai ter a oportunidade de ser perseguido pelo amor de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Vai chegar a nossa hora também. Às vezes a gente só pensa que Jesus teve a sua hora, mas a nossa hora vai chegar também. Seja para encontrar Jesus, né, nos ares, ou seja para ser perseguido. Vai chegar a nossa hora, tá? Então, continuando ali, tem um subtítulo, né? Esses subtítulos foram adicionados, né? O texto é um texto corrido, não tem nem versículo, mas a gente às vezes ajuda, às vezes atrapalha, tá? Ali tem um subtítulo: As autoridades não creem. Então, teve a divisão do povo e agora a sequência do nosso texto. Os guardas, e esses guardas, eu até fiz uma anotação aqui, provavelmente eram uns guardas do templo. Isso está escrito na Bíblia de estudo da NA ali. Não eram os guardas romanos. Eu não sei até onde que isso é certo ou não, tá? Mas vamos botar assim, seja qual for, se for guarda romano ou guardas do templo, que é mais ligado aos judeus mesmo, eles voltaram, 45, tá? Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e estes, né, lhes perguntaram. Então, os principais sacerdotes estão direcionando uma pergunta para os guardas. Pode passar aí, Ju. Por que vocês não o trouxeram? Então, eles estão perguntando para os guardas, né? Por que vocês não prenderam isso e o trouxeram para cá? Resposta dos guardas: jamais alguém falou como este homem. Interessante isso, né? Jamais alguém falou como este homem. Que porque a gente prega nos teens
E um dos meus maiores desejos era ouvir como Jesus falava. Porque daí tu copia, sabe? A gente tem o texto aqui de Jesus, mas a gente não tem a entonação, a gente não tem o olho, a gente não tem, sabe, ele fazendo ilustração, a gente não tem essa imagem, né? Mas esses guardas foram privilegiados de ver Jesus ensinando, Jesus falando abertamente, Jesus usando a sua voz, né? E eles dizem assim, cara, a gente conhece vocês, a gente está fazendo aqui a prova do 7 erros, comparando vocês com ele, vocês não chegam nem no, tipo assim, nem no minguinho, entendeu? O cara é demais. Nunca a gente viu nada igual. É como se a gente contemplasse o Deus encarnado, né? Um homem 100% Deus, que era o que eles estavam vendo lá. Eles não tinham esse entendimento. Né? 47 vai dizer: os fariseus, olha o argumento dos fariseus. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Tipo assim, cara, vamos conversar sobre o que ele está falando? Vamos debater sobre o que Jesus está falando? Aí o argumento deles é: pô, mas vocês são burro? Tá, não, eu até posso ser burro, e é uma grande chance. Mas vamos discutir sobre o que está sendo falado ou tu vai me chamar de burro? Ou tu vai dizer que eu estou sendo enganado? Vamos conversar então, vamos, né? Vamos quebrar por pontos, vamos ver o que tá certo, o que tá errado. Será que ele realmente veio da Galileia? Daí eles descobrir que ele veio mesmo, sabe? Opa, eu que tô passando? Não, né? Pode voltar aí, João. Porque um dos argumentos era esse, né? Aí, um dos argumentos era esse, né? Que não tem como vir da Galileia algo de bom, né? Será que é verdade isso? Por que eles não foram nessa linha? Eles já tiram para cima dos guardas um label, né? Vocês são burros e estão sendo enganados. Será que a gente vive hoje isso nos nossos dias? As pessoas não querem saber o que a gente está falando. É crente burro, é crente está sendo enganado. Aí 48 vai dizer, ó, baita argumento. Agora é o próximo baita argumento. Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Tipo assim, tá ligado o que eu tô querendo dizer aqui? Tu é burro. Daí tá, beleza, tem essa chance. Aí qual que é o outro? Ninguém de nós aqui concordou com ele. Tá, e aí, sabe? Vocês não podem ser burro também. Vocês não podem ser tonto de estar pensando errado. É só eu que posso ser. Vocês não, vocês são as autoridades, né? Os mestres, né? Vocês não podem errar. Só eu posso errar. Tá vendo como não leva a lugar nenhum, não é objetivo, é uma coisa subjetiva, uma coisa tipo assim, sabe? Ah, mas que nem eu vi o Charles Gomes falar, né? Mas a OMS não aprovou isso. Tá, mas a OMS não pode estar errado também. Ou o quê? Eles são agora intocáveis, entendeu? Não são pessoas que estão lá. É o quê agora? O que virou isso? Não faz sentido, percebe? É um argumento que tu fica assim, cara, mas vamos ver a tese do cara, vamos ver o que ele está tentando fazer, vamos ver o argumento de Jesus. Não está sendo levado em conta. Aí 49, que daí revela a burrice toda está no 49. Mas esse povo, olha só, olha o argumento. Mas esse povo que está concordando, mesmo com subdivisões, está tentando, tipo assim, não, mas tem alguma coisa boa. E a gente viu esse cara multiplicar pão, a gente viu esse cara ressuscitar pessoa, a gente viu esse cara curar aquele do sábado lá, curar um paralítico. Tipo assim, ter alguma o povo mesmo não tendo letra, né, não tendo sido ensinado pelos fariseus, eles estavam fazendo associações que faziam todo sentido, sabe? Aí o que os sacerdotes, os que representam Deus para o povo, né? Esse é o papel do sacerdote, representar Deus para o povo, ser bondoso com o povo, ser misericordioso com o povo, amar o povo.
porque é isso que Deus faz. Olha o 49. Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Aqui revela o nível das pessoas que estão ouvindo Jesus. Chama o povo de maldito. Chama o povo de maldito. É isso que está no coração dessas pessoas. No 50, e eu falei, né? O povo superou os fariseus ali, porque o povo estava fazendo do jeito deles a associação. Cara, aqui 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, tem alguma coisa que não está batendo aí, vocês devem rever alguma coisa aí. Aí o 50 é o Nicodemos do capítulo 3. Olha a lógica do Nicodemos. Nicodemos, um deles, verso 50, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes, 51, a paulada agora, vai vir aquela, tu fez todo o teu castelinho de carta e o cara vai só dar-lhe um tum no meio da estrutura. Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Tipo, não é, tipo assim, não precisa nem mais do que bom senso. Tá entendendo? Não precisa nem mais de, tipo assim, cara, faz uma conta aí. Não tá batendo. Vocês estão querendo ignorar o cara porque, ele é da Galileia, outra, porque nenhum dos fariseus concorda com ele, ou porque o povo tá querendo concordar. Não faz sentido, meu. Vamos ouvir o argumento do cara. Aí agora, tipo assim, vai piorando, parece, os argumentos, né? Quem sabe o que eu tô falando aqui, mas quando vai evoluindo, os argumentos parece que vão melhorando, né? Quando a pessoa é boa de argumentação. Aqui parece que vai desandando na maionese, né? 52. Aí eles vêm agora pro melhor argumento de todos. Por acaso também você é da Galileia, ou Nicodemos? Não faz sentido. Por acaso você também vem do mesmo lugar que ele? E daí? Tá ligado? O cara pode ser de outro lugar. Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Esse é o argumento, tá? 52. Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Aí, olha só. Possibilidade, pode deixar, Júlia, tá? Pode deixar. Possibilidade número 1. Eles terem um preconceito, tá? Tipo assim, preconceito com a região da Galileia, com o mar da Galileia ali. O pessoal dali não é legal. Pode ser um preconceito. Número 2, eles não conhecerem a história de Jonas, pode ser, mas eu acho bem difícil, porque olha essa imagem, Jonas vem de Gat-Hefer, tá? Olha onde é que era Gat-Hefer, da região da Galileia lá, ó. Tá escrito Jonas e Gat-Hefer. Então, vem ou não vem profeta da região da Galileia? Eles sabem que vem. Então, acho difícil eles não conhecerem Segunda de Reis, tá? Terceiro, essa eu acho mais forte. Eles estavam dispostos a mentir e a enganar. Por quê? Porque no capítulo 8, Jesus vai chamar eles de filhos do diabo e vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Então, esses caras, eles não mediam esforços em, tipo assim, ó, se eu tiver que mentir para ganhar a discussão, eu minto. Se eu tiver que enganar, eu engano. E o primeiro argumento deles contra os guardas, será que vocês não estão se deixando ser enganados? E eu acredito que esse verso 52, eles estavam tentando enganar, dizendo que não vinha ninguém de bom da Galileia. Contra o argumento super válido do Nicodemos, o Nicodemos tentando lançar luz sobre aquela monte de baboseira que eles estavam falando, né? Só que às vezes, para tu sustentar uma posição, tu não pode deixar que alguém fale uma coisa completamente lógica, né? E tu tem que fugir, tu tem que, tipo assim, não, tu joga uma mentira em cima do cara, sabe? Tipo, como a gente tem visto muito isso agora no tempo de política, né? Último versículo é o começo da história da mulher adúltera, tá? Vai do 7:53 ao 8:11, tá? Isso aí a gente vai ver na semana que vem, da mulher adulta. Só diz assim, e cada um foi para a sua casa. Depois dessa discussão, cada um foi para a sua casa, tá?
e depois vai retomar o raciocínio de Jesus na festa dos tabernáculos em 8:12, tá? Algumas coisas que me chamam a atenção nesse trecho que a gente leu o que aconteceu quando Moisés bateu na rocha lá no deserto? Quando bateu, Moisés estava irado e bateu na rocha porque ele foi duro, né? Porque ele se irritou, né, com o povo e bateu, feriu a rocha. E a rocha, todo mundo sabe, representa Cristo, né? E da rocha, mesmo assim, saiu água. Para mim, esse fato que aconteceu com o povo de Israel lá com Moisés é uma sombra do que está acontecendo aqui. Aqui, Jesus está recebendo pauladas e as pessoas sendo duras com ele. E Jesus reagindo de forma dura, no sentido de falar aquilo que é necessário, está ainda assim jorrando água. Como ele falou, do seu interior fluirão rios, né? Isso, né? Fluirão rios de água viva. É o que está acontecendo aqui. Essas palavras que Jesus proferiu antes desse trecho que a gente leu são rios de água viva nas pessoas duras que estão ouvindo. A Cecília acordou, acho que eu estou falando muito alto. Mas eu acho que era isso.